Olá, está começando aqui pela TV Estadão mais uma edição do programa Interlocução, análise da conjuntura internacional, uma parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Os nossos temas de hoje são a eleição no Reino Unido, com a ampla vitória dos conservadores e os reflexos que isso vai ter na saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos falar também sobre as primeiras medidas econômicas do novo governo da Argentina. Será que elas impactam o Brasil? E também o impeachment de Donald Trump, que tem andamento na Câmara dos Estados Unidos, e os cenários para a eleição americana do ano que vem. Temas que a gente aborda com os nossos convidados, que eu apresento agora, embaixador Rubens Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado pela presença, embaixador. E também Rodrigo Cavalheiro, que é editor aqui do Estadão. Nosso primeiro tema, o resultado da eleição no Reino Unido, com uma ampla vitória dos conservadores, que chegaram a 365 cadeiras no parlamento, eram 298, embaixador. Como é que o senhor analisa essa vitória e o impacto que ela vai ter daqui para frente no Brexit? Olha, eu acho que realmente foi uma eleição histórica por muitas razões. Primeiro, essa que você mencionou, a maior vitória conservadora desde 85, 87, com a Thatcher, e a maior derrota dos trabalhistas, né? Também desde 1935, é uma coisa enorme, né? Mas agora o primeiro-ministro Johnson tem um claro mandato para entregar a proposta, né, de negociação que já está pronta. Ele tem o mandato, agora o parlamento vai autorizar que ele entregue a proposta à União Europeia e aí ele saia, conforme prometeu, até 31 de janeiro deste ano. Eles vão ter, agora o Reino Unido terá um ano de transição para negociar muitas leis em várias áreas para efetivamente sair. Nesse primeiro ano, o Reino Unido continuará a manter a legislação da União Europeia. E a primeira providência que eles vão tomar é negociar um acordo de comércio com os 27 países que estão lá na União Europeia, o que não é pouca coisa. Com cada um deles? Com cada um deles. É muito complicado. E ele quer terminar, o Johnson quer terminar isso até o fim do ano que vem, o que eu acho muito ambicioso, talvez não dê para fazer isso. Depois, ele tem, além dessa negociação comercial, ele tem uma série de legislação que tem que ser aprovadas no Parlamento Britânico. Imagine, depois de 45 anos de casamento, o divórcio tem que ser muito bem trabalhado, porque tem tudo, né? Pesca, agricultura, as medidas mesmo, enfim, propriedade intelectual, enfim, você pode imaginar serviços, a maneira como a União Europeia e o Reino Unido estavam entrelaçados. Agora, eles vão ter que trabalhar para fazer essa negociação dos dois lados. Tem negociação com a União Europeia e tem a negociação interna no parlamento para aprovação da legislação que muda muita coisa dentro da Inglaterra. Sem falar, depois a gente pode conversar, dos efeitos políticos que essa eleição vai acarretar. Queria saber do Rodrigo também, porque lá em 2016 houve o plebiscito, né, 52%, foi quase que uma divisão. O que aconteceu para dessa vez a vitória ser esmagadora? Será que o pessoal cansou de 3 anos de tanta discussão? Chama muita atenção. Acho que a maior parte das análises que nos chegam falam de um voto até de impaciência justamente com a indefinição. O Boris Johnson avançou em redutos históricos trabalhistas e nos últimos dias, antes da votação, havia uma tendência nas pesquisas justamente de aperto ali, né? Uma aproximação, uma ascensão trabalhista que não se viu na prática. Embora tenha aumentado muito a participação aparentemente não foi dos jovens trabalhistas como se dizia. Ele teve uma votação bastante folgada e uma das consequências, embora a gente possa prever que ele vai ter um mandato aí mais ou menos, digamos, tranquilo em termos de aprovação, de legitimidade,
ele vai enfrentar muitas resistências, principalmente da Escócia. A gente vê um movimento independentista que se fortaleceu após a votação. É provável que nos próximos anos a gente volte a ter um referendo. Então a gente pode, por um lado, ver o Reino Unido saindo efetivamente da União Europeia, mas mudando um mapa que nos últimos anos a gente se acostumou. Talvez uma Escócia separada, tem um movimento forte na Irlanda também. O embaixador pode talvez saber avaliar com mais precisão a probabilidade disso acontecer. Eu acho, pegando um pouco o que ele disse, do ponto de vista político, eu acho que 2, 3 aspectos. Primeiro, essa questão do mapa eleitoral britânico, não é, inglês. Quer dizer, o Partido Conservador entrou em áreas que eram historicamente privadas dos trabalhistas. Por que aconteceu isso? Eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, que pode ter reflexos em outros países, inclusive aqui no Brasil. Quer dizer, a classe operária, os trabalhadores, as pessoas de menor renda, menos educadas, elas votaram conservador pela primeira vez. Por quê? Porque, primeiro, eles, no plebiscito, tinham votado a favor da saída da Inglaterra da União Europeia. Porque aquele fenômeno da globalização foi percebido, e que os marginalizou, foi percebido como a União Europeia a causa. E aí eles votaram no plebiscito há 3 anos atrás, maciçamente a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Agora, eles votaram consistente com a posição que eles tinham adotado no referendo e votaram nos conservadores. Como é que vai ficar essa relação dessa classe operária, dos trabalhadores do norte da Inglaterra com os conservadores quando forem tomadas essas medidas, né, a legislação que vão ter que passar? Segundo, o aspecto internacional, político internacional, é que na Escócia, o Partido Nacionalista Escocês ganhou 48 das 59 cadeiras. Eles têm a quase totalidade. E a primeira-ministra da Escócia já disse que vai pedir um novo referendo. O Johnson, no discurso, logo depois da eleição, no dia do resultado, ele fez um aceno aos que não votaram neles, que eram contra e tal, unir a Inglaterra, e ele vai relutar muito em conceder o referendo, mas eu acho que a pressão vai ser muito forte, eventualmente, não imediatamente, mas talvez no próximo ano, ele vai conceder o referendo, porque o referendo já tem 3, 4 anos. Então, e a última coisa, na questão da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte votou também no referendo a favor da permanência na União Europeia. Agora, o ponto que estava pegando na discussão com a União Europeia era o limite, né? Era a fronteira com a Irlanda, que foi resolvido de uma maneira assim, do jeitinho que vai ser no mar e tal. Sim. Então, e nessa eleição também, os votos dos católicos cresceram e os votos dos protestantes do Partido Unionista na Irlanda caíram. Então, começa a haver também aí a mistura da política interna com a política internacional, e não será surpresa, não imediatamente também, mas a médio prazo, um pedido para a Irlanda do Norte se juntar à Irlanda católica, né, no Sul, por conveniência econômica e comercial. Vamos continuar acompanhando, então, esses nacionalismos que supostamente estavam adormecidos, né? Que parece que ressurgem agora. Estão voltando, é o nacionalismo conservador. Nosso próximo assunto, a Argentina, que tem o presidente Alberto Fernandes praticamente iniciando o governo, tomou posse no dia 10 de dezembro, já anunciou algumas medidas econômicas, como, por exemplo, uma restrição às demissões, também aumento de impostos sobre exportações. O Rodrigo esteve lá acompanhando a eleição na Argentina. Num primeiro momento, está dentro do script, está dentro do que você esperava que o governo argentino anunciasse? Sim, o aumento na tarifa de exportações
vem aí em consonância com o que o próprio governo da Cristina Kirchner há alguns anos implementou. Curioso que naquela época, quando o governo dela entrou em embate aí com os exportadores, foi justamente o momento em que ela rompeu com o Alberto Fernandes, que era chefe de gabinete do governo dela. E agora, aparentemente, eles do mesmo lado, dá para ver que é uma tendência de uma atuação mais forte do Estado. Obviamente, não sabemos ainda se vai resultar em maior arrecadação, como é o objetivo do governo. Medidas como você mesmo mencionou, na linha de dificultar as demissões. A Argentina vive aí um alto nível de desemprego e essa seria uma forma de, pelo menos a curto prazo, evitar uma onda maciça de novas demissões. Quando eu estive lá durante o período eleitoral, se falava muito também de um congelamento e de uma tentativa justamente de estancar de cima para baixo, de forma vertical, possíveis demissões nos primeiros 6 meses de governo. Nos próximos dias vamos ver se o Alberto Fernandes segue essa linha. Há uma clara tendência aí de renegociar dívidas, né? Já desde a escolha do próprio ministro da Economia já se viu que é um jovem aí com perfil, um estudioso dessa área. Ele é um negociador de dívidas. Ele vem antes do próprio nome dele, né? Ele se apresenta como tal. Eu imagino que é um governo que vai gerar muita notícia nessa época de fim de ano, que normalmente o noticiário adormece um pouco, a gente vai ver muita coisa vindo da Argentina. Deixa eu saber do embaixador, num primeiro momento, fazendo um recorte para essa medida aí, o aumento do imposto de exportações para produtos agrícolas, em relação, por exemplo, ao trigo que o Brasil compra da Argentina, há alguma preocupação? Não há preocupação. Essa é uma das medidas, né? Mas de taxar as exportações de grãos, né? A Argentina é um grande produtor de grão. Mas o aumento maior foi da soja. No trigo houve um pequeno aumento de 7% para 9% do imposto a ser pago pelos plantadores lá. Essa taxa não é repassada no preço, então é absorvida pelos plantadores lá. Então não vai ter nenhum efeito para a indústria brasileira que compra o trigo argentino. Eu acho que eles não vão repassar para cá porque eles perdem competitividade. E tem trigo americano, trigo canadense, trigo russo. E a gente agora abriu também o mercado para mais 750 mil toneladas de qualquer procedência, então acho que não vai. Agora, o importante no começo desse governo é saber o equilíbrio entre a Cristina e ele, né, e o Fernandes. Como é que fica isso? Porque ela é presidente, como vice-presidente da República, ela assume a presidência do Senado. E tem muita legislação que tem que ser aprovada pelo Congresso argentino. Então, já foram tomadas algumas medidas importantes, né? Essa do aumento do imposto de exportação foi tomada uma providência também importante, porque os argentinos viajam muito, compram coisa fora, agora taxaram 30% para compra no exterior em dólar, o que é muito importante. E atendendo à demanda social, porque a Argentina, nessa crise toda dos últimos 4, 5 anos, ela está com mais de 40% de pessoas abaixo do nível de pobreza. Então, a atenção inicial é um pouco sobre isso, sobre o desemprego, sobre a geração de emprego e um programa emergencial que foi anunciado justamente para apoiar os desempregados, criar empregos. Vai haver uma disputa grande entre o grupo da Cristina, que quer programas sociais, e o ministro da Economia, que tem que gerenciar e voltar à estabilidade da economia. Eu acho que o ponto principal é a negociação com o Fundo Monetário. Na minha visão, dificilmente eles vão tomar medidas diferentes, né, da cartilha ortodoxa. Essa questão do congelamento, o que eles estão falando é que vão negociar com os empresários um não aumento do preço, não é um congelamento de cima para baixo, vão tentar negociar. Porque se eles fizerem um congelamento, o Fundo Monetário não vai fazer a negociação com eles. Então,
o equilíbrio, aí resta saber como é que eles vão fazer esse equilíbrio entre o aumento da renda, a redução da inflação, a redução do déficit, a negociação com o Fundo Monetário e o equilíbrio com outros países, né? Com a China, com os Estados Unidos, com o Brasil, que também entra nessa equação, né? A boa novidade é que tanto o Bolsonaro quanto o Fernandes baixaram um pouco o tom da retórica e há contatos já para estabelecer normalidade na área comercial. Daqui a pouco eu vou retomar um pouco esse assunto com o senhor. Antes, eu queria saber também do Rodrigo, se você pôde observar, porque mundo afora a gente vê situações, aqui no Brasil inclusive, em que a criador e criatura em algum momento não se deram bem, né? Ou até romperam. Como é que você vê essa figura do Alberto Fernandes diante da Cristina Kirchner, que já foi presidente da República? Alberto Fernandes é um político com muita experiência, considerado um moderado dentro aí da linha peronismo. Ele nunca, aparentemente, aceitou completamente essa pecha de poste que tentaram impor sobre ele, embora, obviamente, a eleição dele se deva diretamente à influência da Cristina Kirchner. Ela escolheu quem seria o candidato. Obviamente, ele ainda, em alguns setores do governo, tem sido aparentemente mais incisivo na escolha do próprio ministro da Economia. Tudo leva a crer que tenha sido uma indicação dele, uma escolha dele. Mas a Cristina tem muito poder de negociação, principalmente em relação aos governadores, que exercem uma influência muito grande na política argentina. A gente imagina que dentro de alguns meses vai começar a aparecer alguma diferença entre os dois. Como isso vai vir a público, de que maneira ela vai aceitar, porque ela historicamente é uma pessoa mais intransigente, uma personalidade forte e não gosta de ser contrariada. Por um ato falho, até recentemente ela publicou um tweet, daquela série de tweets que ela dispara, se autodenominando ainda presidenta argentina. No noticiário argentino tem sido muito comentado. Um ato falho, ela ainda esqueceu que essa, digamos, é a grande discussão hoje na Argentina e se chamou de presidenta. Eu acredito que vai haver algum conflito em algum momento, mas ele, como eu disse, é uma pessoa que tem bastante experiência nesse tipo de situação. Eu acho que provável que a gente veja alguma indicação aí de diferença nos próximos meses, mas aparentemente agora não dá para dizer que se vai dar certo, se os dois chegarão juntos ao final do mandato. Embaixador, entrando um pouco agora nessa questão que o senhor já meio que levantou na resposta anterior, no primeiro momento a gente teve declarações dos dois lados, né, do presidente Bolsonaro, do ainda candidato, depois presidente eleito Fernandes. O Fernandes veio visitar o ex-presidente Lula ainda na prisão aqui. Ele falou que não iria à posse nem daria parabéns, depois mandou o general vice Mourão para lá. Que sinais que o senhor vê mais concretos agora de uma reaproximação, até de um pragmatismo nessa relação entre os dois? Olha, eu acho que o bom senso começou a imperar na véspera da eleição. Quer dizer, a escalada retórica dos dois lados e provocação dos dois lados era muito grande. Isso era contrário ao interesse da Argentina e ao interesse do Brasil. O Brasil tem interesse no mercado argentino em alguns produtos e a Argentina tem interesse no mercado brasileiro, sobretudo se o Brasil voltar a crescer como está sendo previsto, né? Crescer 2,5%, aumenta o mercado para a Argentina. Para você ter uma ideia, esse ano, 2019, é a primeira vez em 7, 8 anos que a Argentina vai ter um superávit em relação ao Brasil. Então, eles têm interesse em ampliar as exportações para cá de outros produtos, além do trigo e outros produtos agrícolas, e automóveis também, né, o acordo automotriz. Então, eu acho que essa redução das tensões, porque o presidente, na última hora, resolveu mandar o vice-presidente Mourão. Imediatamente, no discurso que foi feito lá em Buenos Aires, o Fernandes fez acenos ao Brasil, dizendo que estava pronto, as divergências pessoais não devem prejudicar o comércio e tal. E, em seguida, no terceiro dia, ele mandou
um ex-candidato à presidência que foi governador de Buenos Aires, que está sendo dito que será um embaixador aqui no Brasil, falar com as autoridades. E falou com o vice-presidente e até, segundo transpirou, indicaram a possibilidade de um encontro dos dois presidentes em fevereiro, porque o presidente Bolsonaro vai visitar a Antártida e tem que passar ou pelo Chile ou pela Argentina. Em vez de passar pelo Chile, pode passar por Ushuaia, na Argentina, sim, e lá se encontraria com o Fernandes. Então, isso é um fato muito positivo, auspicioso para a relação entre os dois países. Sem trocadilho, mas nada melhor para quebrar o gelo. Eles vão ali, então, no caminho para a Antártida. Vão quebrar o gelo lá em Ushuaia. Bom, nosso último tema é o cenário americano, com o andamento do processo de impeachment do presidente Donald Trump e se avizinhando aí 2020 com a eleição para presidente dos Estados Unidos. Eu vou começar com o embaixador aqui, Rodrigo, justamente pela vivência de tanto tempo lá como o nosso embaixador nos Estados Unidos. O cenário é desfavorável na Câmara. No Senado, nem tanto? É assim mesmo? Não, eu acho que na Câmara deve estar sendo votado, né, o impeachment dele. E isso vai ser diferente aqui do Brasil. Né? Aqui no Brasil o processo é diferente. Lá, aprovado o impeachment na Câmara, a decisão política é do Senado. No Senado, a maioria republicana é de 35 senadores. Então, é muito difícil que os republicanos, às vésperas da eleição, criem um problema para o seu candidato. Eles sabem que o Trump é muito forte eleitoralmente e deve ser recusado o impeachment. E ele volta, inclusive, com mais força, porque vai ter muitos argumentos para dizer que tudo que foi dito era mentira, que o Senado recusou, e vai estar num cenário em que os democratas estão muito divididos também, e com candidatos de muito difícil aceitação. Então, eu acho que se não tiver um fato novo, o aparecimento de um candidato novo do lado democrata, como, por exemplo, se o ex-prefeito de Nova York, o Bloomberg, efetivamente sair, se empenhar e tal, que seria um fato novo, se forem os candidatos que estão aí, a chance do Trump, apesar de tudo, toda essa confusão que ele aprontou lá, do cenário internacional, apesar de tudo, ele tem grande chance de ser reeleito. Só para relembrar para quem nos acompanha, né, Rodrigo, trata-se de uma acusação de que ele teria tentado interferir contra o adversário Joe Biden, né, por negócios que teriam sido feitos na Ucrânia, uma interferência junto ao governo da Ucrânia. Você vê como o cenário nesse momento para o presidente americano? Favorável, né? Embora a gente veja só as manchetes, pareça sempre impeachment do Trump avança, mas sabemos que em algum momento ele vai parar de avançar. Como o embaixador falou no Senado, é muito improvável que haja uma reversão, teria que aparecer uma prova muito clara de algo muito grave. Não é o que está pintando. E o cenário em relação aos rivais é realmente favorável a ele. O próprio Joe Biden é um candidato que hoje as pesquisas dão que teria vantagem contra ele, contra o presidente Trump, mas é um personagem pouco carismático. E os que têm mais carisma, em contrapartida, aparentemente polarizam demais a votação e mantêm o Trump em vantagem. Pode aparecer um fator novo, Bloomberg? Pode. Mas hoje, com a economia como está indo, favorável, não há muita perspectiva de uma reversão nesse cenário aí para o Trump. Muito se fala de uma crise econômica internacional que poderia afetar o desempenho americano, mas olha, se fala nisso há quase um ano e os números continuam positivos. Então, se houver uma grande crise antes da eleição, talvez, alguma coisa assim, mas do contrário. Seria mais pela força do Trump ou pela fragilidade dos adversários? Eu já engato uma outra questão. Não funciona na cabeça do americano, o senhor conhece tão bem, a vitimização, por exemplo, o Joe Biden se colocar como vítima de uma armação do Donald Trump? Olha, lá não funciona isso, não. Eu acho que a força do Trump está em alguns estados que são estados voláteis, que votam de um lado ou de outro, e ele está conseguindo manter. Ele agora acertou com a China para conseguir mais exportação desses estados. Ele está fazendo um jogo político interno. Todas as medidas que ele está tomando têm como objetivo isso. A medida tomada contra o Brasil,
no aço e no alumínio, até hoje não foi regulamentada. Ele falou aquilo para o eleitorado dele, nesses estados. Eu acho que nesse ano vai se repetir o mesmo cenário, dependendo do candidato, né? Se for o Joe Biden ou se for o Bloomberg, vai se repetir o que aconteceu há 4 anos atrás. Ele vai perder no voto direto e vai ganhar no colégio eleitoral. Se for qualquer dos outros candidatos, o Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren, vai acontecer, na minha visão, nos Estados Unidos, o que aconteceu agora na Inglaterra. Quer dizer, o pessoal que votaria nos democratas, normalmente não vai votar porque a plataforma dos dois é vista como socialista. E lá nos Estados Unidos, socialismo é uma palavra que derrota qualquer um. Bom, o cenário aí já vai se desenhar até lá, né? A eleição em novembro do ano que vem que a gente está falando, né? Mas a musculatura do Trump, né? Nesse momento, como é que você analisa? Quer dizer, não enfraqueceu, Rodrigo, apesar de todas essas denúncias terem vindo a público, uma tentativa de interferência dele em outro país e contra um adversário político? A cada elemento novo nessa grande história envolvendo a Ucrânia, se dizia, agora sim, essa é a prova cabal de obstrução de justiça, essa é a prova cabal de tentativa de corromper um governo estrangeiro em favor próprio, uma perspectiva eleitoral, mas objetivamente o que a gente vê é um sistema que funciona da maneira que a gente explicou. Passa na Câmara, não passa no Senado. Obviamente os democratas, quando começaram, e eles até demoraram a começar esse processo todo, sabiam dos riscos, sabiam que o Senado não ia mudar de composição até essa votação, sabiam que ele poderia sair fortalecido, como disse o embaixador, inocentado diante assim, da opinião pública. Eu não imagino que possa haver uma reversão, embora eu tenho certeza que nos próximos meses vão aparecer novos fatos, novas declarações em que as pessoas vão dizer, olha, não, agora sim chegamos no limite, isso é inconcebível, aqui está a prova, mas o que a gente vê na prática é que a disposição justamente em estados-chave aí para ele de manter ele no poder é o que vai decidir a eleição muito provavelmente. Só para encerrar, embaixador, é uma provocação. Em relação ao Brasil, como é que está a situação? Amizade é uma coisa, negócio é outra? Eu acho que é uma ingenuidade a gente achar que relações pessoais influenciam negócios e interesses formados. Quer dizer, a gente está vendo o que aconteceu nessas medidas que foram tomadas, que afetam o nosso interesse. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que continuar insistindo que a política externa tem que defender o interesse nacional e fazer o que interessa a gente em primeiro lugar. A parte ideológica hoje está muito forte na formulação da política externa e agora nós estamos vendo, vai haver uma reunião aqui sobre o Oriente Médio, né, em fevereiro, a pedido do Trump também, quer dizer, como houve na Polônia, quer dizer, são medidas que se justificam por esse alinhamento com os Estados Unidos, mas não tem que ver diretamente com o interesse brasileiro. Eleição americana, certamente, isso aí dá para a gente cravar, vai ser um dos temas nossos no ano que vem, por muitas ocasiões. Quero agradecer ao embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, parceiro do Estadão, no Interlocução. Obrigado, embaixador. Obrigado. Também ao Rodrigo Cavaleiro. Obrigado. E este foi o nosso último programa do ano, nesse início de parceria ao longo de 2019. Agradeço pela sua companhia. Um feliz 2020. Estamos de volta no ano que vem. Tchau.